a história mais fascinante que já pude conhecer. Assim também como está escrito. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aleluia! Romanos 5, versos 8 e 20. O nascimento do Filho de Deus, uma narrativa sem igual. E porque ele vive, podemos viver, cada um de nós, o nosso Natal diário, um novo nascimento de Deus, do seu Filho unigênito, cheio de graça e de verdade, em nós, em mim, em você, em quem desejar experimentar, em cada amanhecer da minha e da tua vida. Mas ninguém precisa ser um profeta para saber que isso não foi tão simples assim. Para que tudo isto ocorresse de fato e de verdade, o Filho de Deus necessitou marcar a sua passagem nesse planeta através de um derramamento de seu próprio sangue em sacrifício por toda a humanidade. Como hoje, mesmo passado mais de 2000 anos, as marcas do ministério de Cristo estão não só evidentes, mas presentes em toda parte. A história de Cristo é simplesmente intocável, de acordo com o que está relatado nas Escrituras Sagradas, após milênios terem ocorridos, nada pôde contradizer este milagre. Uma virgem concebeu um homem que seria chamado o Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Os ventos desse século, as perseguições implacáveis, guerras, não puderam extinguir nem a modernidade, nem estas estranhas ideologias, como avanços tecnológicos. A história da redenção continua intacta. Ele verdadeiramente ressurgiu, e isto é vital para toda a humanidade. Significa a ascensão da vida, vencendo a própria morte. É a morte da morte. Isso é magistral. Mas também não há dúvidas que muitos relutam diante da mais extraordinária revelação, mas infelizmente também deixam de experimentar as verdadeiras delícias que a morte deste homem e sua ressurreição proporcionam aos que se deleitam em seu viver e o mantém dentro de si com uma chama viva que não pode ser extinta, que faz dia após dia acender uma nova fé no coração. Não tem limite para que ela esteja em ascensão. Não é vista, mas é sentida e praticada. Que Ele está vivo em mim, em você, em quem permitir, fortalecendo, acompanhando, abraçando, mesmo nos momentos mais incertos e difíceis da vida debaixo do céu. Precisamos conhecer muito mais esse Jesus vivo, não aquele morto na cruz, porque ele não está mais lá,
a cruz está vazia, também a sepultura em Jerusalém. Que não sejam tradições que lhe impeça de experimentar uma genuína experiência com este homem do Calvário. Ele veste em você, e quem quiser seu manto de justiça, que conforta com paz e com amor indizível, por própria experiência, nos momentos mais terríveis, quando me parecia que o céu se desabava sobre minha cabeça, ali estava alguém me segurando, ainda que eu não podia ver, mas aquele braço era forte, aquelas palavras eram vivas, aquele olhar que eu não sabia de onde vinha, estava sobre mim, e algo me dizia que eu era amado, que eu não estava só, e que nunca ia ser deixado e nem desamparado. Aleluia! Ele vive! Ele vive! Estranhamente, o meu coração era servido de paz, de esperança, aonde não existia nada para que eu pudesse tê-la. Ele não traz esperança, ele é a própria esperança. O amor que eu sentia não é o amor que ele traz, mas é o amor que ele é. E a paz que ele comunica é inquestionável, incomparável e inenarrável. Como em Isaías 26, 13 e 4. Eu estou com você. Isto é tudo que você precisa. Primeira parte de 2 Coríntios 12, 9. Infalível. Tito 1, 2. Hebreus 6, 18. Evangelho de João 16, 31. Você pode crer. Aliás, ele sempre esteve comigo. E não tenho dúvida, não preciso ser vidente para saber que ele sempre esteve com você quando você quis ou permitiu. Cuidando, zelando e pronto para muito mais que isso. Servir você. 20 e 28 do Evangelho de Mateus. Trabalhar para você. Isaías 64, 4. Se o verdadeiro Natal é cada novo amanhecer, por que abrir o coração somente no dia 25 de dezembro? Quando podemos abrir todos os dias, como o primeiro passo do nosso dia. Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós. Diz o apóstolo, esperança da glória. Colossenses 1, 27. Ele ama guiar os meus e os teus passos. Isto é um bônus de seu amor. E ao aceitar a ressurreição de Cristo e permitir que Ele adentre e resida em meu e no teu coração, significa dizer não para a morte, não para a maldição, não para as trevas implacáveis deste mundo, não para o ocioso e vil pecado, mas desfrutar de uma nova vida, porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas são todas passadas e tudo se faz novo. 2 Coríntios 5,17. Porque o amor dele nos constrange a experimentar isto. Verso 14. Ele planejou uma vida plena para você e nomeou você herdeiro quando você o aceitou. Herdeiro de sua graça. O livro de Gálatas 3, 25 a 29, é extraordinário. Tudo para gerar uma plenitude de esperança e de um gozo inefável, provenientes da graça que custou a sua própria vida. Sofrimento em meio a lágrimas incontáveis e muita dor. Sim, foi por você, por mim também. Aquele sexto dia da semana em que Jesus agonizou, mais de 2000 anos, repito, se passaram. As profecias até aquele instante
foram rigorosamente cumpridas, com exatidão e requinte de tempo cronometrado no céu, apontado aos homens, por aquele que vê o fim desde o princípio e queria tocar o teu coração. O meu foi tocado. E este filho do carpinteiro, o homem mais simples, mais amável, mais bondoso, mais sábio, mais sensível, mais terno, mais puro, mais surpreendente, mais incrível, mais fascinante que já pisou na terra, iria padecer em uma cruz que não era para ele, era para Barrabás. Não, na verdade era para mim. Poderia ser para você também, quem sabe? Sem com que ele jamais a merecesse. Ele nunca transgrediu a lei de Jeová, mas eu transgredi. Eu sou um transgredor, eu confesso. Ele foi capaz de confundir os mais sábios. Ele também desafiou os mais poderosos. Ele ensinava os próprios mestres da sua época, aqueles que humilhariam, ridicularizariam e o desprezariam. Ele era o Filho do Homem, o homem que sempre foi Deus, na pessoa de Jesus. 1 Timóteo 2,5. O Evangelho de João 1,14. Aquele mesmo que arrastava multidões sem se utilizar de qualquer poder divinal que possuía, apenas a sua influência bastava para que multidões seguiam após ele. Alimentava as almas, curava os feridos, compartilhava amor, sentiria na sua própria carne a dor da traição, do abandono, da humilhação. Este homem confundiu a medicina. Ele constrangiu pecadores, desmascarou hipócritas, mas ao mesmo tempo ele exaltava os humildes, reunia-se com doutores da lei, igualmente como com os rejeitados, os párias da sociedade daquela época. Ele não mudou. Ele é o mesmo como foi ontem, é hoje, eternamente. Basta ser chamado para mais perto. E está tão perto de você quanto de mim, quanto nós permitimos que ele esteja. Esse é Jesus de Nazaré. Aleluia! Traído, preso, escarnecido, abandonado por todos, humilhado, açoitado e morto na mais dura e elevada montanha deste mundo, o Gólgota, um monte chamado Caveira e uma tenebrosa cruz. Em meio a espessas trevas, viveu a sexta-feira mais terrível de toda a história da humanidade. Por você e por mim. Mereceria ele ter a chance de nascer hoje, amanhã e sempre, no meu e no teu coração, preso no Getsêmani, arrastado por um bando de marginais religiosos, guarda pretoriana, amarrado com cordas humanas, vestido com uma venda, era inquirido a profetizar quem havia batido, esmurrado, cuspido, esbofeteado, chutado e humilhado diante de homens que eram demônios encarnados a serviço do príncipe das trevas, mortos de inveja, que você e eu poderemos sentar no trono de glória, se nós vencermos, como diz o Apocalipse 3:21, mas não é para todos, só aquele que vencer.
Será que seremos vencedores? Será que esquecemos as promessas de 8:37 de Romanos? Melhor ainda, de 8:31 a 39? Melhor ainda, que nós pudéssemos meditar na primeira pessoa do singular esse texto? Que tal, neste dia natalino, ter uma comunhão mais sólida e profunda com Ele? Ele dividiu o mundo em duas partes, em épocas antes e depois dele. A humanidade nunca mais seria a mesma. Ele seria e foi condenado por tudo isto que ele haveria de representar, para marcar época perpetuamente, em especial na tua vida e na minha também. Aquele que perdoou a tantos na cruz, com as mãos abertas, escancaradas, ainda que por cravos que o pregavam naquele rude madeiro, com as costas esfarrapadas com largos sulcos das chibatas que levara, a coroa de espinhos sobre sua cabeça, os pés presos no madeiro, coberto de guspes. Ele ainda se atreveu a dizer: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Esse perdão alcançou a gente, trazendo para mais perto. Alcançou a mim, alcançou a você. Oxalá tenha alcançado a minha vida. Eu batalho por isso em cada amanhecer. E quando alcança a gente, nós somos capazes de perdoar como Ele nos perdoou, cumprindo em nós a segunda parte do Pai Nosso, a oração que Ele nos ensinou. Pois Ele sabe que a falta de perdão mina toda a nossa potência. Ele não recebeu perdão. Ele foi linchado pelos pecadores, vivo, tratado com requintes de crueldade como jamais algum homem poderia ter sido, ou não resistiria. Ele resistiu até a cruz, para que pudesse você não resisti-lo quando soubesse de sua história, pelo amor com que Ele te amou. 31:3 de Jeremias e 4:19 da primeira epístola de João. Este homem, ele se permitiu ser interrogado por um insólito pecador, orgulhoso, blasfemo como Anás, julgado por Caifás, condenado pelo Sinédrio, traído por Judas, negado por Pedro, abandonado pelos discípulos, açoitado pelos romanos, traído pelo povo, seu próprio povo, zombado, injustiçado, vilipendiado, cuspido e morto. Esse é Jesus. Mereceria nascer hoje no seu coração? No meu eu quero que mereça cada dia do meu viver. Mas quem está em pé, cuide para que não caia. Isso não é para ninguém se esbaldar, mas para perceber que sem Ele, verdadeiramente nada podemos fazer. Eu descobri isto depois de 40 anos tentando. Maldito homem que era, quem me livraria o corpo desta morte? Julgado definitivamente por Pilatos, levado à presença de Herodes, um sádico, um covarde, assim como o governador que o enviou queria lavar as mãos diante da multidão, porque não teve peito para confessar que aquele homem era inigualável, não havia culpa nenhuma para que pudesse ser condenado. Perdeu a maior oportunidade de sua vida, sentenciado à morte e crucificado entre dois ladrões, sob uma placa em 3 idiomas, hebraico, grego e latim,
Rei dos Judeus. Assim terminou a mais terrível sexta-feira dessa história, a história deste mundo, que aniquila homens que não são aceitos em sua época. Jesus jamais seria aceito, porque ele tinha uma outra mensagem, um outro rótulo, uma outra postura, um caráter jamais visto e uma promessa quase inacreditável, mas cheia de poder, porque se fundava na verdade, vida eterna, que só Jesus pode dar. Quantos não aplaudiram e o beijaram, corriam após ele, gritavam agora em plenos pulmões: crucificam-o, crucificam-o. Não me importava a classe social, a formação, de onde teriam vindo, as aspirações que possuíam. Qualquer pessoa que se dedicasse e chegasse perto e conhecesse a história deste homem, ficaria atônito diante de seu poder e singularidade. E a própria crucifixão de Cristo, se estudada em detalhes, é incrivelmente capaz de deixar perplexo qualquer médico ou cientista ou profissional da área psíquica. Aquele que transpirou enormes gotas do seu próprio sangue, decidindo morrer no seu e no meu lugar, agora transpirava uma inconfundível paz, serenidade, amor em toda a caminhada de tortura e agonia que antecederam sua morte, pois nada o faria mais voltar atrás de sua palavra empenhada junto ao Pai em morrer no meu e no teu lugar. Isto é, glória e amor sem igual, eternal, incomparável, perpetuamente. Isto excede a lógica humana. Em meio ao suor, às lágrimas, ao sangue, às cusparadas que escorriam sobre sua fronte, todo o seu corpo, seu coração ainda transbordava daquilo que é puro, é uma marca de Deus, seu extraordinário amor. Ele não veio ao mundo para nos tornar isentos dos sofrimentos desta vida. Ao contrário, veio para nos ensinar como proceder diante de cada situação adversa e nos mostrar que Ele tem o alívio e nele está tudo que nós precisamos. Por isso ele disse: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu alivio vocês. Mateus 11, 28. Ele é o Cristo ressurreto. Ele não mudou. Malaquias 3:6, Hebreus 13:8. Tiago 1:17. Hoje, como todos os dias que nós existimos, Ele conhece as nossas dores. Isso chama-se compaixão. É um atributo do caráter de Deus. Nenhum dos teus sofrimentos são desconhecidos para Ele. Ele conhece você como ninguém. E o seu sofrimento, Ele o sente na própria carne. Porque assim Ele ressuscitou em carne e osso. E assim permanecerá por toda a eternidade. Para poder salvar a mim e a você do drama dos nossos pecados. Portanto, pode ter certeza, nenhuma dor é insignificante para Ele. Ele jamais seria insensível aos seus sentimentos. A morte de Cristo foi justamente para proporcionar para a gente presentes eternos
graça eterna, eterno amor. Antes do seu último suspiro, ele não podia deixar de pensar em você. Louvado seja o nome do Senhor. Como também em mim. Ele suportou até a última humilhação. A dor que era inexpugnável. Ninguém veio aliviá-lo. Sua mãe chegou pertinho, já nos últimos instantes, assim como o discípulo, o João, que acompanhava, para receber ainda uma palavra do Mestre. Ele havia orado no Getsemane, pouco antes de tudo isso acontecer. Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que sejam também eles um conosco, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhe a minha glória, para que eles creiam que o Senhor me enviou. Evangelho de João 17, 20 a 23. Ele tornou-se o mediador da nova aliança, a última aliança. Hebreus 12, 24. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, 1 Timóteo 2, 5. Podemos nos alegrar com a boa nova que ele ressuscitou. Sim, ele vive e reinará perpetuamente no coração de quem quiser que ele assente no trono que existe no coração do homem, ou na cruz que ali também permanece. Eu, por fim, depois de 4 décadas ocupando eu mesmo o meu trono, aquele do meu coração, eu desocupei, clamei para que ele aceitasse sentar-se. E fui e me prostrei aos pés da cruz. Ela estava vazia para mim a partir daquele momento, porque ele ocuparia o trono da minha vida. No último suspiro de vida, algo fantástico aconteceu. O véu do templo, feito de uma cortina altamente pesada, entretecida de cima a baixo, ela partiu, fendeu-se de cima a baixo. E toda a terra pôde conhecer que aquele era de fato o Filho de Deus. Até o centurião romano, que estava ao pé da cruz, de frente dele, vendo-o assim expirar, disse: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Marcos 15, 39. E sobre isso nós já narramos aqui. O véu do templo do Santo dos Santos representou até então uma separação entre toda a humanidade e Deus. Mas agora essa separação estava extinta para sempre. Hoje temos livre acesso a Ele e por Ele podemos chegar ao Pai, tão somente por Ele. João 14, verso 6. E ao recebê-lo no íntimo do nosso coração, somos chamados filhos e filhas de Deus. João 1, verso 12. E considerados seus amigos. João, Evangelho, capítulo 15, versos 13 a 15. Ó glória eternal, porque Ele vive. Feliz Natal. Pai, aceita a nossa entrega neste dia, que esta madrugada, antes do teu amanhecer, Pai, queremos que antes que o dia clareie, nossa vida seja clareada, iluminada pela presença daquele que é a luz do mundo, e que aquele que o segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. E assim, Pai, iluminemos a nossa família com a luz que até hoje emana do Calvário. Em nome de Jesus. Amém.
Amados, por favor, não deixe de se inscrever no canal, você ainda que não é. Esse evangelho precisa ser esparramado, não é verdade? Falta poucos dias para que tudo se consuma. Está você fazendo a sua parte? Vamos fazer juntos? Melhor ainda, compartilhe a mensagem. Abençoe as pessoas com a palavra de Deus e com as promessas inefáveis de Cristo. Coloque um like ou dislike, segundo o seu parecer. Acione o sininho e põe um comentário para que possamos ser melhores aceitos pela plataforma do YouTube. Ajude a gente, em nome de Jesus. Rogo para você que se submete a esses detalhes tão simples, uma bênção especial do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz Natal.